Graça e paz, irmãos. Vamos dar início aqui na mensagem Moisés e Elias e o arrebatamento, parte 4. Então, nós falamos aí sobre o arrebatamento de Elias, né? E onde ele foi arrebatado e Eliseu. A capa de Elias ficou sobre Eliseu. E também nós lemos, o texto que lemos foi lá em Mateus, né? Onde lá a palavra fala, Mateus 17, no verso 1, né? Foi o texto que a gente leu na primeira parte da mensagem, do vídeo. 6 dias depois tomou Jesus contigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, ali a gente já falou sobre isso 6 dias depois, ou seja, 6 milênios depois. Isso Pedro falou na sua segunda carta, capítulo 3, verso 8, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Moisés também, no Salmos 90, no verso 4, falou 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Também no verso 12 do Salmos 90, Moisés ora a Deus, pede coração sábio para aprender a contar os dias. Então, os dias que ele estava falando eram dias proféticos. Então, vejamos aí que Moisés e Elias ali, Moisés representando a ressurreição dos mortos depois dos 6 dias, ou seja, no 7º dia, né? No 7º milênio, da criação para cá, e do 3º dia, né, que é a crucificação para cá, isso é o 3º milênio. Então ali aparece Moisés representando os mortos, né? Paulo fala isso em Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 para frente, que os mortos vão ressuscitar primeiro, após a igreja que está viva vai ser arrebatada. Então Moisés representa ali os mortos que vão ressuscitar, e Elias representa a igreja que vai ser arrebatada viva. Então, da onde surgiu então? Vamos ver aqui, a gente já entendeu essa passagem aí do arrebatamento. Eliseu, quando Elias falou, eu vou a Betel, eu vou a Jericó, eu vou além do Jordão, Elias falou, fica aqui, que eu vou a Betel, que eu vou a Jericó, que eu vou além do Jordão. Mas Eliseu falou assim, viva o Senhor, viva tua alma, que eu não fico, eu vou contigo, e foi. Aí na hora que Deus tomou Elias para ser arrebatado, que ia tomar, Elias falou, pede o que queres que te será concedido. Eliseu falou, quero porção dobrada do teu espírito. Mas tudo tem um propósito, nós vamos aqui. Primeiro, como apareceu Elias? Elias, ele apareceu lá no capítulo 17 de 1 Reis, lá. Então, no verso 1, então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, apareceu Elias o tesbista, né? Tesbita. Então, no capítulo 16 de 1 Reis, nós vamos lá ler, no verso 29, no capítulo 16 de 1 Reis, no verso 29. Quem foi Acabe? Presta atenção para vocês verem. Por que Deus levantou Elias, né? E Elias representa agora nos últimos dias. Então o reinado aqui também, ele simboliza aqui também nos nossos últimos dias. Então, capítulo 16 de 1 Reis, no verso 29, fala assim, ó. Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal,
rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Agora presta atenção para vocês verem. Então aqui Acabe ele reinou aí, né, em Samaria 22 anos. E Asa era o rei de Judá, né? Então a gente já falou no vídeo terceiro dia Ressurreição Milênio sobre a divisão das 12 tribos, né? Lá no capítulo 11 de Reis, onde ali foi permitido por Deus. Está escrito no capítulo 11 de Reis, no verso 29, e está escrito também no capítulo 12, no capítulo 11, do verso 29 para frente. Aliás, o capítulo 11 todo fala disso. Mas ali quando Deus fala para o profeta foi para ir até Jeroboão, né? Foi no capítulo 11, no verso 29. E lá do capítulo 12, também do verso 22 para frente, fala lá que foi o Senhor que permitiu aquela divisão. Então, Acabe aqui, quando Deus levantou Elias, quem estava reinando Acabe. Mas desde Jeroboão, o primeiro rei lá da casa de Israel, né, que é o rei de Efraim, foi o pior rei, aqui diz, foi o pior rei deles. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque a testemunha do Apocalipse, né, uma das testemunhas do Apocalipse, isso aqui tipifica indo para lá. Uma testemunha vem da tribo de Judá e a outra testemunha vem das 10 tribos. Então, esse rei Acabe ainda casou com Jezabel. Então Deus levantou Elias para poder ir lá e derrubar os altares. Isso Elias fez, né, derrubou os altares lá de Baal, né, que o rei Acabe tinha levantado lá. Então, isso está no capítulo 18. Nós vamos ler isso aqui porque é importante. No verso 30 fala: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao corredor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então veja aí o altar que Elias fez. Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Jacó, e também pegou um novilho, e pegou lenha, entendeu? E sacrificou o novilho.
Lembra do sacrifício na cruz do Calvário? No lenho, no madeiro? E lembra das 12 tribos que elas foi despedaçadas, mas lá em Osé ele fala assim, ele nos despedaçou, ele fez a ferida e nos ligará. Então Elias, ele sabia desse mistério. Então ele fez os 12 altares representando ali as 12 tribos e colocou o lenho, o novilho. Então tudo Deus respondeu ele. E aí ele pegou e disse no verso 40, disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias fez descer ao ribeiro de Quizim e ali os matou. Então, isso aqui tudo tem uma representação para o futuro. Então, Elias foi o homem de Deus, que Deus levantou ali para poder destruir os altares. Mas por causa dessa destruição, Elias destruiu altares e fez lá as 12 pedras, representando as 12 tribos, e colocou o novilho e a lenha. Aí onde eu já falei, lembra do sacrifício? Do sacrifício do cordeiro e da cruz no madeiro, na lenha, no madeiro. Então aqui agora nós vamos falar, então por causa disso, Jezabel veio querer matar Elias. Esse vídeo aqui já chegou nos 11 minutos, então a gente vai parar e a gente vai dar continuação na parte 5 para a gente falar disso. E também falar da representação lá no Apocalipse. Amém? Todos, graça e paz.